Opa, meu nome é Cazé, mas pode me chamar de Correria. Meu nome é Correria é apoiado pela Philips Áudio e Vídeo. É só você acessar loja.philips.com.br e conhecer a linha completa. De fones de ouvido a caixas, Bluetooth e TVs, uma experiência de som e imagem com a tradição que você já conhece. Philips Áudio e Vídeo. Viva o mundo sem interferências. Para encontrar a gente nas redes sociais ou assistir a todos os episódios do Meu Nome é Correria, é só entrar no site meunomeecorreria.com.br. E para acompanhar a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, @meunomecorreria, sem o E, Meu Nome Correria. Valeu. A gente está começando mais uma edição do Meu Nome é Correria. Ela é cantora, é compositora, mais conhecida como Lued Luna, mas pode chamar ela de Correria também. Lued, muito obrigado pela tua presença aqui. Prazer todo meu, Cazé. Prazer é nosso. Vamos começar por esse nome lindo, Lued Luna. Você nasceu Lued Luna ou você se transformou Lued Luna? Eu nasci Luedge, né? Meu pai é historiador baiano e ganhou um livro de um romancista bastante conhecido em Angola, o Peptela, que o título do livro é esse nome, Lued, que de fato foi uma personagem da história de Angola, foi a rainha de Angola, do povo Lunda. Então, Lued foi o nome que meu pai me deu. E o Luna veio depois, com o tempo, no período da escola, naquele momento ali da adolescência, das descobertas todas. Eu mergulhei ali no mundo da Wicca, gostava dessas coisas. E aí apareceu o Luna, e também porque era um apelido mais fácil assim, do que pronunciar meu nome. Então, muitas pessoas começaram a me chamar mais de Luna do que de Lued. Eu era mais conhecida como Luna do que como Lued. E daí, quando eu decidi ser cantora e pensei num nome artístico, enfim. Juntei os dois nomes e aí ficou Lued Luna. Muita gente acha que meu nome, de fato, ou é um sobrenome ou é meu nome mesmo, Sim. Nome composto. Mas eu sou, de batismo, só Lued. Lued mesmo, tá. E o Luna, de certa forma, tem a ver com a lua mesmo, exatamente, né? Exatamente. Sim. E Lued significa, tem três significados que eu encontrei. No livro, Lued significa amizade. Mas um amigo meu, que é angolano, disse que significa rio e lua, em Chokwe. Uau! Então, e tudo a ver, coincidiu. Tudo a ver, exatamente. Lua e lua, exatamente. Lua duas vezes, muito bacana. Sim. E as pessoas já conhecem você já como compositora, como Sim. música, como cantora, enfim. Mas pouca gente sabe que você estudou Direito antes de se lançar nessa carreira. Como é que foi essa história? Exatamente. É a história de todas nós, né? De todos nós, assim, saindo do colegial ali, tendo que escolher fazer uma faculdade, escolher uma profissão tão nova. E eu não tinha nem noção, eu não tinha muita pouca referência de artistas, assim, na minha família, assim, eu fui a única doida, assim. Eu sou a única cantora, a única que vive profissionalmente de arte, então eu tinha muita pouca referência, vim de uma família de funcionários públicos, né, do emprego formal, do academicismo, então, assim, eu nem sabia que se estudava arte na universidade, nenhum dos meus colegas iam também fazer arte, não conhecia, simplesmente não tinha contato com esse universo, mas sempre tive uma inteligência muito criativa, sempre fui muito artista, aquela criança artista era eu. E aí acabei escolhendo um curso que não tinha matemática, não gostava de matemática, não gostava de física, não gostava das áreas saúde, assim, não me via na área de saúde. Eu falei, então vou fazer direito, assim, porque dá dinheiro, segundo meu pai. Pode processar as pessoas, se alguém pisar no seu colo, no seu calo. Exatamente, foi uma escolha bem pragmática, assim, pensando em carreira, pensando em grana, e acabou que, olha o que aconteceu, cá estou. Você acha que ter feito faculdade de Direito influenciou você ou a sua carreira depois, de alguma forma, assim? Tomou mais consciência dos direitos que você tem, ou das coisas, dos direitos aos quais a gente tem, mas que a gente não recebe no nosso país? Teve alguma tomada de consciência por conta disso? O início do curso de Direito é bastante interessante, assim, as matérias propedêuticas, assim, filosofia, teoria geral do Estado, né, sociologia. Você acaba realmente, de fato, compreendendo melhor o sistema, assim. Mas o curso em si é muito tecnicista, assim. Depois do 5º semestre é tudo muito... quase um curso técnico mesmo, tem muito pouco de reflexão. E eu já trazia isso, esse olhar
mais crítico e político da minha família, né? Eu sou filha de militantes e tal, então não precisei de fazer um curso para isso. Mas pensando pragmaticamente, assim, na minha vida, eu faço a autogestão da minha carreira, né? Não tenho empresário, nunca tive numa grande gravadora também. Então, no início, assim, foi bastante importante, porque para tomar as decisões, para fazer as reuniões, para lidar com o contrato, o mínimo ali eu já sabia e tal. Então, acho que nesse sentido foi importante, mas na vida prática mesmo, assim, com a música, eu tenho até uma advogada, entendeu? De tão distante que eu acabei ficando do são aquelas coisas que a do gente precisa curso. passar para saber que você não tem nada a ver com aquilo. Exatamente. Agora, de certa forma, seria legal se todo mundo pudesse estudar direito um pouco, né? Ainda que fosse Exatamente. um semestre ou dois na Exatamente. escola, tomar consciência disso, Exatamente. essa divisão do Estado que você Sim, falou, os sim, três sim. poderes, a Eu acho que imprensa. tem um direito que tinha que ser estudado na escola, assim, não precisava nem fazer a faculdade, que é o direito constitucional. Acho que esse é o direito fundamental, assim, que a gente deveria estudar no ensino médio, já no ensino fundamental, sabe? Eu acho que é importante até para refletir nas nossas escolhas, né, políticas, né, nas eleições, assim. Acho que o Brasil carece muito de um alfabetismo político mesmo, assim, né? Então, se a gente tivesse pelo menos o direito constitucional nas escolas, a gente teria um país completamente diferente. Você disse que não tinha essa referência artística dentro da família, Sim. né? Então, como é que era a Lued quando era criança? Do Sim. que você brincava com seus amigos e Sim, amigas? Qual sim. era o seu sonho naquele momento? Sonhava ser o quê? Sim, exatamente. Na minha família não tinha ninguém que vivesse profissionalmente da música, mas ao mesmo tempo, eu venho de uma família muito musical e de uma cidade muito musical, né? Sou de Sim, Salvador, Salvador. Bahia. Então, eu sempre digo em todas as entrevistas que, no final das contas, a minha principal escola de música foram os meus pais, assim. O que eles ouviam em casa ali, o que eu trago nessa memória, né, da infância, nessa memória afetiva, era o que os meus pais ouviam, né? Era muito Djavan, muito Luiz Melodia, muito Milton Nascimento. Meu pai, toda a minha família paterna era do reggae, então eu gosto muito de grave. Para mim, música, se não tiver grave, sabe? Porque acho que eu tenho essa necessidade que foi construída nesse período aí da infância, da adolescência. Você Mas devia quando... ouvir já esses graves já lá no útero da sua mãe, Exatamente, né? aqui, ó. Que é uma coisa que você ouve, né? Sim, Que passa pela também, da mãe. barriga. Mas eu já quis ser muita coisa, eu sou geminiana, né? Então, assim, eu já quis ser dentista, porque eu gostava de brincar de dentista, de limpar, assim, o dente do meu irmão mais novo e de ir pro dentista, porque era uma odontopediatra e tinha um monte de brinquedo, aquilo me cativava de um jeito, eu já pensei em ser dentista, já pensei em ser bailarina. Acabei até fazendo balé, que é enfim, o fim de toda menina. É fazer balé uma vez na vida, só que não deu muito certo. Depois pensei em fazer psicologia ali na escolha do curso para o vestibular. Eu quase fiz psicologia, mas acabei botando direito e fiz direito. Mas o que eu sempre quis mesmo, o meu sonho, assim, o que eu sempre fazia era cantora. Era a minha brincadeira predileta. Assim, não, pegava tudo que fosse roliço, assim, fingia que era microfone, subia na escada, fingia que era um palco, as plantas eram público. Assim, sempre foi a minha brincadeira predileta. Eu sempre fui afinada, eu sempre cantei desde criança. Então, acho que esse seria meu fim, assim, de um modo ou de outro. Tinha aquela brincadeira, então, de karaokê na família? Nos dias dos aniversários, as crianças se reuniam e cantavam? Teve a moda do karaokê, né? Sim. Eu sempre me destacava, mas eu ficava muito chateada porque eu nunca tirava nota boa. Eu era a que cantava melhor do que a nota. Não sei qual é o critério ali daquele programa, mas sim, a gente... Minha família é muito musical, assim, meu pai se reunia com os amigos no final de semana e era muito MPB, aquele cancioneiro popular brasileiro, assim, aquilo me educou muito, né? Meu pai, os amigos do meu pai, aquela reunião ali, foi muito determinante, assim, para as escolhas estéticas que eu faço hoje, assim, né? E como é que aconteceu a sua mudança geográfica? Vamos dizer? Sim. Saiu de Salvador e veio para São Paulo. Por que você fez por que você deu esse passo? E o que Sim. aconteceu? Quais foram as dificuldades, as alegrias? Sim, sim. Então, São Paulo foi uma cidade que
eu conheci por motivos diferentes, assim. Primeira vez que eu vim foi para fazer um concurso público, por exemplo. A Então você segunda... estava seguindo o caminho do seu pai e da sua mãe lá, Tava. funcionalismo público. Não, eu só admiti a música com 25 anos. Com 27 eu vim para São Paulo e tudo isso aconteceu. A minha carreira em si, ela não é uma carreira extensa, eu não tenho muitos anos, assim, porque eu admiti muito tardiamente, assim, para eu assumir mesmo que eu ia ser cantora e tomar coragem, eu demorei um pouco. Por que foi tão difícil, assim? O que é que pegaram? Ai, tantas coisas, quer dizer, olha, primeira delas eu acho que a falta de incentivo, assim, falta de referência mesmo dentro de casa. Eu não tinha nenhuma referência positiva, assim, de um artista, de um músico, de uma cantora vivendo bem da música, assim. Meu pai tinha até um amigo ou outro que fazia barzinho, ou que vivia de música, mas estava muito nesse lugar, né, do artista vulnerável, né, quase ali na miserabilidade, assim, né. E isso me assustava um pouco, né? E também meus pais, e acho que também eu acabei incorporando isso, né? Do artista estar associado ao marginal, né? Não uma profissão, assim, que a gente possa, de fato, sobreviver, assim. A não ser que você faça parte de um nicho, que foi um problema durante muito tempo, acho que aos poucos está mudando, da Bahia, de o dinheiro circular, a popularidade, enfim, a visibilidade circular dentro de um nicho específico, que era o nicho do axé, que, curiosamente, mesmo sendo Salvador, onde 80% da população é negra, todas as divas, todas as referências eram brancas. Então, assim, eu não me via naquele lugar, assim, eu não me via possível. Então, eu fui negando e fui postergando esse sonho porque era uma maluquice. Eu não conhecia ninguém que tivesse conseguido viver de música perto de mim. Quando eu olhava para a minha cidade, para as grandes referências da minha cidade, nenhuma se parecia comigo. Então, o que eu vou fazer da vida? Eu vou fazer outra coisa da vida, entendeu? Mas, no fundo, era assim, o que eu sempre quis foi isso, assim. E como eu estava percebendo essa dinâmica de Salvador, que, ao contrário de São Paulo, que é uma cidade rica, né, uma grande metrópole, onde todo mundo... A história de São Paulo é essa, né? De acolher gente do mundo todo e do Brasil inteiro. Eu não fugi dessa dinâmica, assim. Eu vim para cá e gostei. Aí depois vim de novo e tive uma experiência que foi de andar sozinha na cidade. Eu sou muito livre, assim, né? E, para mim, cidade onde eu não me perca, onde eu consiga me locomover sozinha. Então, Salvador foi ter metrô há pouco tempo, né? Demorou 10 anos para ter metrô. Aqui tinha metrô, aqui eu fazia, acontecia. Eu fui parar no Ibirapuera, assisti o show de graça da Esperança Spalding. Assisti um show de graça da Esperança Spalding. Eu vi esse show. Eu vi, eu estava ali na grade. Então eu falei, esse aqui é o meu lugar, entendeu? Eu decidi no dia desse show, assim, porque eu percebia que São Paulo era essa cidade viva, cheia de vida, de atividade, de possibilidade, né? Então, foi naquela tarde ali que eu decidi que talvez essa terra poderia ser muito generosa comigo, e de fato foi. Eu me mudei para cá e tudo aconteceu. A inspiração para o meu primeiro disco foi por conta desse deslocamento, de sair de Salvador e vir para São Paulo, e aí o disco bombou e me deu um lugar no mundo, um lugar na música brasileira mesmo, assim, né? Então, vir para São Paulo foi determinante. É muito louco isso, né? Porque você saiu de Salvador, veio para São Paulo, você queria cantar e tudo, mas não achava uma referência. Sim. Você falou de São Paulo, que é essa cidade que recebe pessoas do mundo inteiro, Sim. de todos os lugares. Aí você vê um show da Esperança Spalding, quer dizer, uma pessoa de fora também, que não é brasileira, veio para cá fazer um show, vocês se encontram ali e isso gera toda essa fagulha. Que incrível, né? Sim. E de Agora, não graça. tem um lado assustado. E de graça. Que esse é outro ponto, assim, é uma cidade de acessos, né? E isso é muito importante, muito democrático, né? E riqueza mesmo material e cultural, né? Então, eu me apaixonei por São Paulo naquela tarde e não me arrependo mesmo dessa mudança. Meu filho nasceu aqui e tem construído uma vida aqui. Seu filho tem quantos anos? Ele agora está com 11 meses. Oh! Vai fazer 1 ano.
Ainda. 11 meses, novinho, novinho, que delícia. Novinho. Nasceu no meio do caos, na pandemia. No meio da loucura, né? Foi. Aliás, esse ano de pandemia foi uma loucura, claro, mas para você também foi cheio de projetos novos e tudo, Sim, né? sim. Teve o lançamento do segundo álbum, teve a Sim. gestação do seu filho, Sim. teve a participação no filme da Joyce, né? A Joyce Prado é diretora do filme do visual album do disco. Do disco, né? É, que é um disco com filme, o visual album. Um disco com filme, tá? É que você, assim, você lançou o primeiro álbum que foi Um Corpo no Mundo. Um Corpo no Mundo. Aí o segundo é com relação à água. É bom mesmo estar debaixo d'água. É, isso eu falei, pô, quando eu vi, eu falei, deixa eu perguntar para ela, porque esse primeiro álbum, assim, Um Corpo no Mundo, né? Tipo, cheguei. Uhum. O segundo é, puta, que saudade de como era antes. Tem a ver com isso? Não. Tipo, da água, porque eu falei, puta, a água é o útero novamente, tal, aquela vontade de estar junto, de ser um novamente. Não sei, tô viajando, tá? Sim, sim, pode ser. É uma boa leitura. É uma boa leitura, porque o Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água é um disco, né? Meu segundo disco, que é sobre amor, né? É sobre o tema da afetividade na perspectiva de mulheres negras, né? Não é só sobre mim, eu trago outras mulheres, Conceição Evaristo, Cidinha da Silva, Tatiana Nascimento, canto uma música de Nina Simone, enfim. E Salvador, né, que é onde eu nasci, é esse território onde me ensinou a amar, né? Então, assim, a família é a primeira experiência que a gente tem com afeto, que a gente tem com amor, é com a família. E eu lembro muito das memórias que eu trago da gente indo para a praia, da gente viajando para a ilha, da gente alugando um barco e navegando ali na Baía de Todos os Santos. Então, a água sempre foi esse elemento, né? Por conta do mar, por conta da praia, esse elemento de constituição mesmo do amor, né? Todas as memórias que eu trago, todas as lembranças que eu tenho, gira em torno dessa experiência com o mar, com a água. Por isso, Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água, e por isso que o filme, né, que foi dirigido por Joyce Prado, foi gravado lá em Salvador. Não podia ser outro lugar, porque ali foi a fonte, né? A fonte primeira de amor, de construção de afeto, e fazia todo sentido ser gravado lá na minha cidade. Então, nesse ponto, faz sentido Um Corpo no Mundo ser... digamos assim, a diáspora, né? Sair de Salvador e ir para São Paulo e São Paulo me dá essa experiência de Um Corpo no Mundo e o Bom Mesmo ser uma espécie de retorno. Nesse sentido, faz sentido, sim. Uhum. E você mesma compõe as letras das músicas que você canta. Sim. Você falou que nesse segundo álbum você teve parceria de muitas outras pessoas. Sim. Como é que é teu processo criativo? Sim. Eu faço muito questão de levantar essa bandeira da composição. Eu comecei com a escrita, né? Escrevo desde muito nova, desde adolescente, e com o tempo, com 17 anos, na verdade, eu fiz a minha primeira música. Essa escrita virou música. E a partir dali eu decidi que eu queria cantar minhas próprias canções, mas eu tenho sim parceiros e parceiras. Nesse disco eu tenho a parceria da Tatiana Nascimento, da Marisol Moabá, da Cidinha da Silva, da Dejanira Rainha dos Santos Melo. Meu processo é misto. Eu tenho sido mais letrista ultimamente, né? Por conta disso, de ter uma relação muito íntima com a escrita, mas também faço, enfim, melodias em cima de letras. Por exemplo, a canção de Cidinha da Silva, que eu fiz com Cidinha da Silva, que eu fiz com Dejanira Rainha, a letra, a poesia é dela, mas eu musiquei. Então, varia muito, mas ultimamente eu tenho sido mais letrista. E aí vou distribuindo aí para os parceiros e tal. E qual a importância que você vê de um trabalho como esse que você está fazendo? Que você consegue estar ali no spotlight, você entra no palco, pai, traz um monte de gente junto com você também, né? Sim, exatamente. Eu acho que o lugar, esse lugar de visibilidade, né, e de notoriedade, ainda é um lugar de conquista, ainda é um lugar de disputa, né? Ainda não está dado, assim. Eu sei que eu comecei tem pouco tempo, né? Tem gente que tem 10 anos de carreira, 20 anos de carreira e não consegue virar, e não consegue, né, ter discos de sucesso. Então, eu sou muito grata à minha trajetória, mas compreendo que ainda estou em ascensão, ainda estou na luta aí por reconhecimento e etc. E eu acho importante a gente compartilhar essas pequenas conquistas, né? Visto que
mulheres negras ainda são invisibilizadas, são silenciadas, né? Não se espera, e é por isso que eu faço questão de ser compositora, da mulher negra esse lugar de produtora de saber, né? De produtora de discurso. Ainda é algo muito... um imaginário que a gente ainda está construindo, né? Então, por isso que eu faço questão de compor ou de cantar outras compositoras negras, assim, né? É importante a gente ainda disputar esse lugar da escuta. Da escuta, sim. Isso. Lugar de fala para ser escutado. Exatamente, isso. Sim, com certeza. Bom, você gravou um disco no Quênia, aí a gente falou desse filme com a Joyce, foi um filme rodado em Salvador, né? Você gerou uma criança, Sim. junto com o seu amado, tudo isso em meio a essa loucura da pandemia. O nosso programa Meu Nome é Correria, justamente porque a gente, muitas vezes a pessoa fala, puta, eu quero ser cantor, eu quero ser... Mas as pessoas não estão ligadas a todas as atividades paralelas que envolvem Sim. que você também tem que correr. Não é simplesmente cantar ou compor. Né? Antes fosse, mas você tem que fazer o corre do banco, fazer o corre do contrato, o advogado, não sei o quê. Como é que você equilibra esses pratos todos e quais são as coisas que você jamais imaginou que, porra, nunca imaginar que uma música, uma compositora, uma cantora precisaria fazer uma coisa dessa. Uma planilha no Excel com, sei lá, os ingressos do show. Olha, sobretudo se você é uma artista independente, aí é que é correria total, assim. Eu, no início da minha carreira, quando eu não tinha uma produtora mais próxima, uma equipe maior, e era eu absolutamente sozinha para tudo, eu chegava a escrever em terceira pessoa e assinar um nome fictício só para parecer mais profissional, para me vender para os shows, para responder enfim, as propostas que apareciam. E... enfim, pagar músico, etc, etc. Eu já fiz de um tudo nesse processo, mas aí, à medida que a demanda foi aumentando, eu tenho uma equipe que me ajuda, né? E é muito trabalho indireto, como você disse. Não é só aparecer em cima do palco, bonita, cantar e só. Tem um trabalho indireto, assim, para... sobretudo hoje, nos tempos, né, das redes sociais, da internet... acho que é um trabalho paralelo ao de ser cantora, né? Ao de compor, de fazer arte necessariamente, de estar nas redes sociais. De estar nas redes sociais, que acho que é uma grande plataforma assim, para que sua música, para que sua arte seja considerada e seja ouvida. Então, tem que fazer a blogueirinha, tem a hora certa de postar, né? Tem que estar ali alimentando as redes com conteúdo, né? Tem as entrevistas, tem as reuniões, Meu nome é correria. a divulgação do disco. Enfim, é muito trabalho indireto. Mas eu acho que eu tenho mais trabalho indireto do que, sobretudo nesse momento de pandemia, que a gente não está fazendo show mesmo, mas eu tenho para mim essa noção, assim, que o que me deixava mais exausta era esses trabalhos, assim... pré-show ou pós-show do que o show, necessariamente. Às vezes eu estava cansada, estava suada, estava ali, e aí tinha que dar entrevista, tinha que dar uma atenção para o público, enfim. E você lida bem com as redes sociais, assim? Eu lido pessimamente, eu odeio redes sociais, não consigo ficar, demora pra caramba postar. É que a gente é cringe, né? Cringe. Todo mundo falando cringe, isso agora. Eu não sei. Olha, eu tinha uma resistência no início, mas hoje eu percebo que é importante e estou me esforçando, estou até estudando para saber como otimizar aquilo ali tudo. Você mesma que faz? Eu mesma que faço, mas também, enfim, quando eu preciso de uma divulgação mais robusta, contrato uma equipe de marketing digital, tudo tem profissional para tudo hoje em dia. E sobretudo para essa parte aí das redes sociais que é tão importante hoje. Então, assim, eu já tive uma relação mais preguiçosa, né? Eu já faço tanta coisa, ainda vou ter que ficar lá fazendo story, né? Dando conta as pessoas dando conta da minha vida, tomando nota da minha vida, mas eu percebo que é uma demanda do público, as pessoas realmente querem saber dessa intimidade, querem saber da Luege para além da cantora e compositora, sabe? E é uma troca bonita, assim, se você faz com limites, se você faz com consciência, sabe? Sem nóia também. Eu tenho muito cuidado com rede social, porque é uma faca de dois gumes, assim, te faz, mas também pode te destruir. Mas eu hoje estou ok.
com as redes sociais. Já odiei bastante, não tinha nem Twitter, não tinha nada. Hoje em dia tenho tudo e tô aprendendo e tô aceitando que é o que tá dado, o que tá posto e vamos dançar conforme a música. Você falou de quando você chegou em São Paulo, assim, você falou com bastante carinho, assim, né? Você teve um sentimento de acolhimento mesmo. Qual foi o lado negativo, assim? Porque São Paulo também é assustador, assim. Sim. Eu vim morar em São Paulo, foi em 1994. Eu vim do Rio de Janeiro. Ainda assim, o Rio de Janeiro é uma cidade grande, mas você chega em São Paulo é gigante, né? Sim. Parece uma enorme Tijuca. Sim, Para sim. quem conhece o Rio de Janeiro, ali a Tijuca na Zona Norte, que foi onde eu nasci e cresci. Então, você fica, meu Deus, que lugar assustador. Sim. Você sentiu isso de alguma forma ou não? Que bom, né? Tomara que não, que tenha sido o acolhimento mesmo que prevaleceu. Não, eu acho que teve um encantamento, né? Por essa cidade grande que a gente via na TV. Também uma coisa que São Paulo me encantou foi o fato de, como todo mundo está aqui, né? Então, eu encontrava artistas que, de repente, eu ia para uma audição de um disco e tava lá todos os artistas que eu ouvi em casa, que eu admirava, os jornalistas, e eu ficava, assim, fingindo costume, sabe? Mas, assim... Então, me encantou saber que é uma cidade, de fato, onde todo mundo tá trabalhando, todo mundo que eu admirava estava aqui. Mas, ao mesmo tempo, foi uma cidade que me trouxe uma série de reflexões, que me trouxe um sentimento muito grande de solidão, porque eu vim para cá sozinha mesmo, assim. Completamente sozinha. Completamente sozinha. Minha família ficou, eu vim para cá com a mala, com violão, atrás do sonho doido. E chegando aqui, eu me deparei com essa solidão, né, de não ter amigos, de não ter familiares, de não conhecer absolutamente ninguém. E também a solidão de não me ver na cidade, porque eu sou de Salvador, que é uma cidade muito negra, assim, 80% da população é negra. E aqui em São Paulo, eu me vi em situações que eu estava na padaria e nem a pessoa que me servia era negra, assim. Era extremamente gentrificada, assim, eugenista, assim. Não tinha negro na cidade. Pelo menos nos lugares onde eu já estava circulando, né? A gente sabe que a cidade tem bastante... um contingente negro considerável, mas... passou por esse processo de industrialização, vieram os italianos. É uma cidade que tem uma história sua, né? Então, isso me impactou negativamente, mas também foi bom porque me fez refletir sobre o lugar do negro no Brasil. E aí nasceu Um Corpo no Mundo por causa dessa sensação de não me ver na cidade e tal. O frio, porque eu sou de Salvador e lá não tem inverno, lá tem 4 estações, que é verão, 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 calor, 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 calor. E aqui... hoje, depois de 5 anos, já estou super acostumada. Amo até o friozinho, assim, quando começa a fazer frio. Mas no início eu sofria muito mesmo, assim, com frio. E também, já estou acostumada também, mas o ritmo. As pessoas estão... Aqui é tudo... Tem uma obediência, né? Uma rigidez com horário... que não é rigidez, né? É só respeito mesmo. Pontualidade e respeito, que aqui em Salvador não rola. O Rio também é... Entendeu? E aí eu ficava assim, nossa, eu tô indo para um compromisso de fato, assim, tá acontecendo no horário, as pessoas estão lá. É de uma seriedade, de um profissionalismo que, ao mesmo tempo, que é positivo demais, mas eu venho de uma dinâmica completamente oposta e diferente, então eu ficava assim, tentando dar o melhor de mim, né? Tentando... acompanhar esse tempo de São Paulo, seja no modo de me organizar para chegar no horário, seja no andar na rua, seja de andar no metrô, assim. Me senti atropelada algumas vezes, mas hoje também já estou super habituada. Chego sempre pontualmente nos compromissos, assim. Então, teve Você briga com os baianos agora? Com os baianos marcam então, com você? Como é que é? Agora tem esse dilema, assim, essa contradição, porque São Paulo me fez mais baiana. Por ter vindo para São Paulo, eu comecei a valorizar mais alguns aspectos de ser baiana e da Bahia. Aprendi a fazer moqueca. Eu nunca tinha feito moqueca. Aí aqui aprendi a fazer moqueca e acentuava mais o meu sotaque. Eu queria mais, por conta da saudade, eu queria estar mais na Bahia. Então, eu ouvia muita música baiana, eu queria ser baiana.
enfim, toda entrevista eu colocava a baiana em primeiro lugar. Eu sou cantora e compositora baiana, porque eu sou de Salvador. Virou um capital político, assim, ser baiana aqui em São Paulo. Mas, quando eu chego em Salvador e percebo que Salvador permanece a mesma, aquela cidade que é uma senhora, né, que tem o tempo dela, das coisas, aí eu vou perdendo um pouco a paciência para algumas experiências, tipo o atendimento em Salvador, meu Deus, assim, caótico, assim, o serviço é muito ruim. E aí eu fico assim, nossa, né? Até a cerveja me incomoda lá. Porque Salvador e Nordeste se bebe determinadas marcas. Não vou fazer aqui, né, um marketing que não estamos pagando para isso, mas se bebe determinados tipos de marca, aqui no Sudeste são outras marcas. E aí tu tá acostumado a beber um tipo de cerveja e volta para Salvador e tu não consegue engolir mais nada, porque, nossa, não consigo encontrar uma cerveja. Enfim, são uns dilemas, assim, algumas coisas curiosas que acontecem quando eu volto para a Bahia, mas eu sigo amando, sigo sendo de lá. Você falou que há 5 anos atrás, quando você veio para São Paulo, você tomou um choque primeiro com o frio, assim, mas que depois isso passou. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, que essa moça fez, foi em 5 anos. Sim. Os últimos 5 anos, 2 álbuns. Filho! Casou, gerou filho, fez um filme. Nossa Senhora. E o primeiro álbum que ela fez foi por financiamento coletivo. Quer dizer, você saiu de Salvador, veio para São Paulo, Sim. Uma mão na frente, outra atrás, um violão nas costas para correr atrás da carreira, e ainda teve de passar pelo aquele frio na barriga que dá para fazer o financiamento coletivo, que você não sabe se vai conseguir. Sim, exatamente. Como é que foi esse processo? Sim. Eu vim para São Paulo e, enfim, sabendo que queria fazer música, eu já tinha esse projeto, esse Um Corpo no Mundo. Eu comecei a testar as canções antes do disco, fazendo um bar ou outro, um evento ou outro, indo para sarau, fazia algumas casas ali na Vila Madalena, enfim. Então, com a banda super reduzida, porque eu também não tinha dinheiro para pagar muito músico, então era eu um trompete ou um baixo, eu um violão, trompete, baixo, ou eu violão e baixo, enfim, 3 ou 2 músicos no máximo, e experimentando essas canções. E colocando também na internet, né, os vídeos desses shows, desses pocket shows, e fui tendo construindo esse público aqui em São Paulo. Meu primeiro público foram os meus amigos, os amigos que eu conquistei aqui. E depois eu fui, de fato, crescendo esse público, e foi crescendo também a demanda por ter um disco, né? As pessoas que me seguiam, na época era Facebook que bombava. Eu sou bem cringe. Enfim, as pessoas começaram a perguntar: onde é que eu escuto sua música? Você tem CD? Você tem disco? E essa demanda, né, me impulsionou, me incentivou a ir correr atrás desse disco. Mas aí, para isso, precisava de dinheiro. Eu consegui fazer um single com o meu primeiro produtor, que foi o Sebastiano Notini, trouxe ele para cá, para São Paulo. Consegui um estúdio massa, que é nesse esquema das fábricas de cultura, que é outra coisa maravilhosa que tem aqui em São Paulo. Então, um estúdio super profissional, juntei os músicos parceiros, a gente fez Um Corpo no Mundo single. A Joyce, que é minha amiga pessoal e cineasta e parceira desde esse período, fez o clipe Um Corpo no Mundo, que viralizou na internet. E aí, com toda essa comoção, assim, Chico César compartilhou, eu ganhei não sei quantos seguidores. A viralização do single e do Um Corpo no Mundo, né, desse projeto Um Corpo no Mundo, clipe, single, fez com que eu conseguisse fazer esse catarse com mais segurança, porque eu sabia que ia ter um coro, eu sabia que tinham... Porque foi o público que pediu o disco, né? Sim, tem essa cantora baiana, tem uma coisa ou outra na internet, mas cadê o disco? Então, tinha essa demanda, e eu também fui contemplada no Prêmio Afro, que é um prêmio, acho que nem existe mais, que era patrocinado pela Petrobras, que no montante aí eu consegui fazer a gravação do disco. Trouxe o Cato do Quênia, que hoje ele acabou virando meu produtor desse segundo disco, junto comigo. Mas trouxe o Cato, o Sebastiano Notini, que assinou a produção,
os meninos vieram aqui para São Paulo e a gente gravou aqui em São Paulo e foi uma experiência, assim, inesquecível, assim. De fato, Um Corpo no Mundo foi um portal na minha vida, na minha carreira. Depois de Um Corpo no Mundo, tudo aconteceu. Você botou um corpo no mundo também. Literalmente no mundo, que aí rodei o Brasil inteiro, depois fiz turnê internacional com disco, Canadá, Estados Unidos, alguns países da Europa. E aí, como é que foi cantar nesses lugares assim? Foi demais. Saiu de Salvador, não sabia se ia conseguir viver disso e já estava viajando em vários países para cantar. Sim, foi demais. Assim, eu sempre... Um Corpo no Mundo tem uma coisa curiosa. O Sebastian Nutini é sueco, radicado na Bahia há mais de 10 anos, o produtor. O Cato eu conheci na Bahia, do Quênia. O Aniel Somedian, que faz o baixo, é cubano, que estava morando aqui em São Paulo e agora com a pandemia foi para a Europa. Então tinha o François Moleca, que é filho de imigrantes congoleses, nascido em São Paulo, mas criado na Bahia. E o Hudson Daniel, que era baiano, que nem eu, enfim, estava morando aqui em São Paulo. Então era uma banda que tinha essa pluralidade, né? Tinha toda essa diáspora reunida. E eu sinto que Um Corpo no Mundo nasceu para ser do mundo, né? É um disco que está situado, obviamente, no Brasil, né? É um disco de uma cantora brasileira, enfim, em português, mas que se pretende world music, assim, se pretende agradar um público que é do mundo mesmo, assim. Então ele foi muito bem aceito, um disco que é muito bem aceito nos Estados Unidos, um disco que é muito bem aceito na Europa. E eu acho que é bem aceito porque traz essa diversidade, né? São muitas linguagens ali, muitas histórias, né? Cada uma aí trazendo seu repertório, né? É Cuba, é Suécia, é África, é tudo isso junto. Então, não me surpreendi quando eu me vi em festivais grandes, quando eu me vi fora do país, assim. Aí você falou, puxa, por que eu não fui advogada? Mentira. Não, o direito não me daria isso. Mas eu poderia, sei lá, ser diplomata, assim. Eu sempre... eu gosto de estar fora, assim. Não à toa eu saí de Salvador, vim para São Paulo. É muito da minha natureza, assim. Querer mudar. Assim, eu já me vi também morando fora do Brasil, mas talvez não seja mais o caso por conta de tudo que eu finquei aqui, né? Minha religiosidade, meu filho, enfim. Já me compliquei um pouco mais. Mas quando eu era mais jovem, eu me via assim, sabe? No mundo mesmo, assim. Muito desapegada. O primeiro álbum foi através do Catarse, então financiamento coletivo. O segundo, eu queria que você contasse um pouco da experiência, como é que foi financiar e como é que foi gravar no Quênia também, por que escolher o Quênia? Sim. Então, o segundo álbum já tinha todo esse repertório, né, de Um Corpo no Mundo, um nome mais consolidado. E aí eu passei no PROAC, né, PROAC SP, e fui para o Quênia porque o primeiro país internacional, minha primeira viagem internacional, o primeiro país da África que me recebeu, o meu primeiro show internacional e o primeiro país da África que me recebeu foi o Quênia, por conta do Cato. O Cato organizou essa viagem. Cato, que é o guitarrista e hoje produtor do disco. E eu me apaixonei por Nairobi, eu me apaixonei nessa viagem, assim, eu fiquei assim, eu tô em Wakanda, sabe? Então, o Cato, eu acabei também estreitando minha relação com o Cato no decorrer dos anos, assim, eu trouxe ele para fazer o disco, depois eu trouxe ele para fazer a turnê nacional, depois a gente se encontrou na Europa, ele fez a turnê internacional comigo, e a gente tem uma conexão muito fácil, assim, musicalmente e pessoalmente também, acabou virando um irmão, assim, um amigo. E aí eu convidei ele para assinar a produção do segundo disco e fazia mais sentido eu ir para lá e tocar com a banda dele, porque ele também, enfim, além de produtor, guitarrista, ele é músico jazzista, então toca no festival de jazz, tem a gig dele, tem a banda dele com os músicos dele, que ele confia e que já tem um entrosamento, e isso para mim é importante, né? É importante que os músicos tenham essa intimidade, né? Acho que soa mais natural. Sim. E então eu falei, nossa, vou voltar para o Quênia. Também era uma excusa para voltar para o Quênia, entendeu? Além de financeiramente
compensar mais, era uma desculpa para voltar para lá. E aí voltei e gravamos lá a banda base. E aqui em São Paulo, minha voz e sopros e alguns elementos de percussão. Aí isso aqui, alguns detalhes foram gravados aqui. Eu não sei porque eu fico voltando nessa história, mas você falou um corpo no mundo, um corpo no mundo. Depois veio, você trouxe um corpo no mundo que não foi um corpo sonoro, simplesmente foi seu filho, né? Sim. Como essa experiência afetou você? Assim, Sim. O terceiro álbum, você acha que vai ser muito influenciado por essa experiência da maternidade? Olha, a maternidade sempre foi um desejo, tanto que tem canções minhas que eu falo em filho, e as pessoas perguntam, você tem filho e tal, é sobre seu filho? Eu falei, não tenho filho ainda. Mas eu acho que eu sempre me vi mãe, sempre soube que ia ser mãe, desejava ser mãe, e veio, não necessariamente programado, mas veio, né? Quem procura acha. Programado não vem, não conheço um que tenha chegado aí, eu tô para ver. Vamos lá. Não chega. Então, foi um filho desejado e chegou no momento onde eu também já tinha tudo organizado, né, para lançar e gravar esse segundo disco. Então, eu me adiantei no processo, né, sabendo da gravidez, eu decidi lançar no primeiro semestre de 2020, para no segundo semestre ficar tranquila e só ser mãe. Eu não contava que no meio do caminho ia ter uma pandemia. Né? E aí mudou todos os planos. Então, o que era para ser uma gravidez festejada, e foi de fato festejada, mas assim, tranquila, sabe? Tudo organizadinho, eu estava toda organizada profissionalmente, já tinha tudo planilhado, tudo organizado. Eu vou lançar o disco, depois eu vou cuidar do meu filho. Acabou se tornando uma gravidez tensa, porque, por natureza, tem ainda mais mãe de primeira viagem, tem todas aquelas preocupações naturais de uma mãe, aquelas inseguranças, mas com uma doença, sabe? Com tanta morte, com um vírus que a gente não entendia tanto quanto a gente entende hoje, assim. Então, foi super, super tenso, mas graças a Deus, nunca peguei Covid, nunca tive vontade. Tive que triplicar os cuidados, inclusive por estar gerando uma vida. E também tive que mudar todo o cronograma, né? Porque não fazia sentido o mundo acabando e eu lançando um disco, assim. Toda a atenção estava voltada para aquele caos ali, para o entendimento de como o mercado da música ia funcionar, como o Brasil ia funcionar. Então, no final do ano, lá em outubro de 2020, quando a gente já estava mais acostumado e entendendo que era uma situação que já estava dada ali, né? Viver em pandemia, eu lancei o Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água. E o Daio, ele... as pessoas sempre perguntam, tem música dele, tem música pro seu filho no disco, é sobre o seu filho. Eles nasceram quase ali no mesmo tempo, né? Nasceram no mesmo ano, mas o Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água foi um processo anterior, né? Eram canções que nasceram durante todo esse trânsito aí de viagens e longas horas de avião e longas horas de van, com o corpo no mundo, foram nascendo essas canções, né, que eu gravei em Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água. Então, o meu processo com Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água é anterior, foi dilatado, foi maduro, é um disco maduro, que eu tive tempo, já era mais experiente, né? Então, Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água não tem muito a ver com Daio. E o terceiro disco, possa ser que tenha, possa ser que não tenha. Eu tô com algumas ideias já de tema para o terceiro álbum, mas O que tá passando aí? Eu acho que eu tenho querido dar um mergulho na minha religiosidade, assim. Eu sou candomblessista, e a minha vida como cantora me coloca em trânsito o tempo todo, né? Sempre viajando, sempre... E aí, com a pandemia e o fato de ter parado, assim, né? De viajar tanto, de estar fora de casa, me colocou também mais para dentro e mais em contato com a minha espiritualidade, que sempre foi algo
que atravessava, mesmo com a vida doida, e mesmo com a música, sempre atravessava minhas canções, atravessava a minha relação com o meu público, o modo como o público me via, por ser uma pessoa espiritualizada. Então, acho que o terceiro álbum talvez verse um pouco sobre isso, assim, né? Olhar mais para a espiritualidade, para a religiosidade. Também, eu não sei quando vai ser, porque um bom mensagem debaixo d'água por ter nascido na pandemia é aquele... Eu sinto que é aquele bebê que está na incubadora, assim, sabe? Não nasceu, de fato, não foi para o mundo, de fato, né? Não teve contato com o público, não recebeu tudo que ele merece. Então, eu acho que vai demorar um pouco até esse terceiro disco nascer e até lá, enfim, eu vou descobrir qual vai ser o tema. Mas eu sinto hoje que é sobre isso, assim, um mergulho na espiritualidade, assim. Mas vamos ver. Preciso viver um mesmo, assim, bom mesmo precisa rodar. Sim. Assim que acabar tudo isso, o meu sonho é esse. E você canta pro seu filho? Canto. Canto Baby Shark, canto musiquinhas doidinhas que eu invento na hora para trocar. Mas eu escuto muita música e ele é super musical já. O pai também é rapper, né? É da música, então... Você conheceu o pai aqui em São Paulo, Zudzilla? Conheci o pai em São Paulo, nesse contexto, assim, de trabalhar junto. E foi, assim. Que é outra pessoa também, que é do Sul, ele é do Rio Grande do Sul, veio para São Paulo, atrás do sonho. A história de São Paulo mesmo, né? Das pessoas que vêm atrás de algo e acabam encontrando algo mais. A gente já falou de alguns a gente falou dos shows internacionais que você fez, né? Só para mencionar alguns, a Lued Luna já tocou no South by Southwest, né? Em Austin, nos Estados Unidos, tocou no Summer Stage também, no Montreal Jazz Festival e recentemente no Tiny Desk. Essa projeção internacional acabou gerando também uma matéria muito bacana na revista do New York Times, em que figura você, a Larissa Luz e também a Xênia França, né? Como foi para você figurar nessa matéria na revista do New York Times? O que isso te trouxe de positivo? Sim. Como eu te disse, né? Desde Um Corpo no Mundo, eu me vejo... No mundo. Construir nessa carreira internacional é proposital, tem um planejamento, né? Tem esse agenciamento, né? Tanto nos Estados Unidos como na Europa. E as meninas, o nosso encontro é um encontro muito feliz, assim. Nós somos baianas, somos negras, somos cantoras, mas somos completamente diferentes, né? Uma da outra em estética, em musicalidade, fisicamente, enfim, tudo. Mas a gente tinha esse desejo comum de fazer algo juntas, né? E o nosso encontro foi no Carnaval de 2019, onde a gente homenageou, enfim, as cantoras negras da Bahia. Esse encontro teve muita notoriedade, assim, as pessoas já queriam... Se fosse pela vontade dos contratantes, a gente só fazia show junta, né? Mas cada uma tinha, enfim, seus projetos pessoais. A Xênia tá para gravar outro disco, Larissa fazendo Elza Soares, enfim, também muito choque de agenda. Mas a gente teve esse convite esse ano. Foi a primeira vez que a gente se reencontrou, depois dos carnavais que a gente fez, depois do projeto que tinha acessado, para tirar essas fotos pro The New York Times Magazine. E foi muito, acho que é muito simbólico, assim, o reconhecimento de uma revista, né, com essa notoriedade, com essa visibilidade, com essa magnitude, validar o trabalho de 3 cantoras negras do midstream, né? Porque a gente não é... Nenhuma das 3 são super famosas, né? E todas as 3 também com carreiras, né, recentes, né? Enfim, eu acho que sou a que tem anos de carreira, uma carreira mais, enfim, mais recente, mas, enfim, todo mundo aí começando, todo mundo aí com a carreira em ascensão, e uma conquista dessa, né? Assim, ser validado por uma revista dessa magnitude. Eu acho que isso reflete muito... É sempre assim, né? Esse reconhecimento primeiro vem de fora
E aí depois o Brasil se dá conta de que tem um trabalho respeitoso, honesto, né? E de qualidade sendo feito aqui por mulheres tão jovens, né? Nós somos todas praticamente da mesma idade. Então, estou muito feliz, fiquei muito feliz. E isso se refletiu muito também lá fora, assim, quando eu observo meus analytics, né? O meu segundo maior Olha aí, público. correria. Tem que Tem que olhar ir lá nisso. observar os analytics. Tem que olhar os gráficos, minha gente. Então, toda vez analisando, eu percebi isso, né? Que fora do Brasil, meu maior público hoje é os Estados Unidos. Eu até pensava que era Europa e tal, mas é os Estados Unidos. Então, quero, com essas experiências, assim, da Tiny Desk, do New York Times, estreitar cada vez mais a relação com esse país, que é um país que, enfim, tenho amigos, gosto de ir. A experiência que eu tive lá foi muito feliz, assim, então acho que é importante também consolidar esse público, assim. Agora não pode viajar, né? Uma pena, né? Sim. Sofre muito, né? Sim. Eu tenho algumas pessoas que, porque a Europa já vai abrir agora, os Estados Unidos também, inclusive tem pessoas viajando para os Estados Unidos para se vacinar. Eu só viajei para a Bahia para ver os meus pais, para os meus pais conhecerem o neto, porque, enfim, eu parei aqui completamente sozinha, só eu e o pai para absolutamente tudo. E quando eu achei que ele já estava mais fortinho, enfim, mais vacinado, eu fui para a Bahia. Mas, de fato, não estou fazendo show no Brasil. Embora haja propostas, né, para fazer show fora, eu acho que não vale a pena ainda, se eu não estiver vacinada, né, me arriscar nesse ponto. Então, eu vou esperar, enfim, estar completamente imunizada, as coisas se normalizarem, para cogitar uma turnê fora. E pelo visto, né, pelo andar da carruagem, eu acho que a gente vai começar com o Bom Mês no Estado Debaixo d'Água vai começar com a turnê internacional. Sempre ao contrário, né? Sempre eu faço uma turnê nacional e viajo o Brasil inteiro, e São Paulo, abuso de São Paulo, e depois vou para fora num mês específico, né? Que é o verão europeu. Mas, pelo que eu tô vendo, vai ser o contrário, assim. Na medida em que eu tiver vacinada e eu tiver uma agenda robusta lá fora, eu vou começar com uma turnê internacional para circular com esse disco que eu tô, assim, já não aguentando mais. Eu preciso cantar, assim. Amo live, acho que essa dinâmica de live salvou, né? Mais o ano passado do que esse ano, até, quando tudo era muito novidade. Acho que esse ano as pessoas já estão até já cansadas de live. Mas foi super importante, assim, para alimentar, para fomentar a cultura, para fomentar a música. Mas eu, de fato, estou com muita saudade mesmo de estar no palco de verdade, com público, com músico, com tudo que eu tenho de técnico, com tudo que tem direito. Bom, a gente já sabe sobre o futuro, que Loed Luna, ela já está trabalhando num novo álbum, ele está, né, cultivando essas raízes ancestrais ligadas à religiosidade também, ligadas ao candomblé. Já tem esses planos aí para fazer também a turnê do disco Bom Mesmo Está Debaixo d'Água. Fora a música, algum outro plano? Você tem a carreira de atriz também, é uma coisa que te brilha os olhos, está pensando em pintar, em dançar, em fazer o que mais? Quais são os... Eu tô com... Curiosamente, eu tô recebendo algumas propostas para atuar. E que é algo que eu fiz muito espaçadamente, assim, na minha vida. Participei de um clipe aqui, no meu próprio filme sou eu que atuo, então tenho essas experiências que são poucas. E tô começando eu digo muito sim para a vida, né? Eu tenho muita dificuldade de negar oportunidade. Pode ser a coisa mais louca que eu, enfim, nunca fiz, mas eu prefiro apostar, arriscar e fazer. Então, estou considerando essas propostas, quero também estudar, quero mergulhar aí nesse mundo do audiovisual, que eu amo tanto. Os meus amigos são todos do audiovisual, né? Aqui em São Paulo. Foi o universo que primeiro me acolheu. Então, vou navegar por aí até
até a cachaça da música me tomar de novo, a gente poder fazer o que a gente ama, que é cantar. Que é cantar, né? E fora essas atividades do dia a dia relacionadas com música, você usa bastante fone de ouvido, usa nos seus calls, nas conversas com os agentes e O tudo? tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Até porque nessa dinâmica de live, né? Sim. Então, assim, melhora a captação, né? Você fica mais inteligível. A gente precisa de fone o tempo todo. Para escutar música também. Mas eu também sou de botar o som alto em casa. E até porque meu filho gosta de dançar. Então, eu uso mais fone para reunião e para lives do que para escutar música. Mas também para escutar música, porque ninguém é obrigado também. Os vizinhos enchem o saco também. É legal Do meu saber disso. repertório. Vamos saber disso, porque a gente quer te presentear também com um fone da Philips, olha, Tá. TWS. Esse é o meu mesmo? Esse é o seu mesmo. Obrigada. Você vai levar de presente justamente para esses momentos. Tem microfone embutido, tem cancelamento é sem de fio, eco. É sem fio, tem essa caixa de carregamento, Que 18 horas de chique. reprodução. Esse Ele carrega aqui nessa carrega caixa. nessa caixa mesmo. Entendi. Esse é um Obrigada. presente nosso da correria aí para facilitar seus corres, para você não atrapalhar os vizinhos. Exatamente. Ninguém atrapalhar você, para fechar esses acordos maravilhosos para sua Exatamente. música viajar cada vez mais. Eu quero. Amém. Merecemos. Muito obrigado pela sua presença Obrigada a aqui. você. Quem quiser, que não é seu seguidor ainda, quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Onde é que te encontra? @Lued_Luna. Tô em tudo. Tô no Clubhouse, eu tô no Twitter, eu tô no Instagram, só não tô no TikTok ainda, mas quem sabe um dia a gente Mas em breve chega lá. vai chegar lá. Todos os streams, dá stream pra cantora, que a cantora tem filho agora pra criar. É isso, @Lued_Luna. Lued, Luedji. Tipo de DJ, né? DJI, DJ, Lued, Luna. @Lued Luna. @Lued_Luna, tô em No tudo. Twitter, no Instagram e logo no TikTok. E vocês que estão nos acompanhando, vocês que querem assistir a todos os episódios do Meu Nome é Correria, é só entrar no site meunomeecorreria.com.br e para acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, é @meunomecorreria, sem o E. Meu Nome Correria. Muito obrigado. Lued, foi incrível. Foi sim. Esse toque vai ser um abraço. Valeu, até a próxima.